tudo bem? Estamos aqui, o Guilherme e eu, para um novo episódio do nosso podcast Portfólio Aberto. Nos últimos 3, a gente falou no primeiro deles da nossa experiência e por que nós resolvemos montar uma empresa de consórcio. No segundo, a gente falou sobre um programa que a gente tem de indicações, que ajuda as pessoas a ter uma receita adicional. No terceiro, a gente falou sobre como montar um portfólio de investimentos, quais são os riscos associados. Mas hoje a gente tem um tema muito legal, é como crescer o patrimônio com método. A gente vai falar sobre endividamento, vai falar sobre arbitragem, sobre alavancagem. É isso, né, Guilherme? É isso mesmo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo mais uma vez. É um prazer estar aqui com você e falar um pouco mais sobre esse tema tão diferente e que traz tanta discussão aí entre os brasileiros. Você tinha comentado, acho que você tem colocado alguns posts, né? Tem um conceito que você trabalha que é o medo da distância. Eu fiquei pensando muito, por que é esse medo da distância, né? E aí comecei a ver que é o medo que as pessoas têm no caso de usar a sua liquidez ou comprometer liquidez, está muito associado a isso. O que você quer dizer com esse conceito, medo de distância? Explica pra gente. Esses dias eu estava refletindo, né? Eu tenho feito uma série de posts, de artigos lá no LinkedIn e normalmente são coisas que surgem ali durante o dia. E pensando nessa questão de endividamento, de liquidez, eu sempre olho para trás, né? A gente já comentou aqui das nossas carreiras e tal, então eu trabalhei, acho que meus primeiros 15 anos profissionais, praticamente 15 anos, foi trabalhando para multinacionais. E o que eu percebia é que quanto mais longe, né, o executivo estava do Brasil, mais medo ele tinha. E essa distância, ela acabava gerando uma dificuldade, não só de entendimento, mas de aproveitamento de oportunidades que existiam aqui no Brasil, né? Não vejo só, acho que não é um fenômeno específico do Brasil, mas essa distância existe em outros países, em outras regiões, inclusive. E o que eu vejo com isso? Eu já vou entrar na parte da pessoa física, mas falando primeiro das grandes corporações, esse desconhecimento acaba fazendo com que a empresa e seus executivos deixem na mesa um monte de dinheiro, né? A empresa, ao invés de tomar uma dívida estruturada, incentivada, o Brasil já há muitos anos, né, como outros países também trabalha com dívida incentivada, a empresa deixa de fazer isso justamente porque desconhece ou tem medo daquilo que acontece a tantos quilômetros de distância, né? E aí, então, vem essa tese do medo da distância. Quando a gente faz um paralelo com a pessoa física, eu entendo que esse medo da distância, ele cabe também na distância do conhecimento, né? Então, assim, apesar de geograficamente a gente estar aqui perto, a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui no Portfólio Aberto, a carência de educação financeira, o desconhecimento, né, até a falta de credibilidade de algumas instituições financeiras faz com que a pessoa física, né, independente do nível da classe social, tenha uma dificuldade maior para acreditar e conhecer e tentar, né, arriscar em produtos diferentes, se alavancando através do endividamento. É verdade, acho que a gente vai explorar um pouquinho mais, mas o que eu queria que você explicasse é que a gente costuma usar muito uma terminologia do mercado financeiro, né? Ou do mercado de seguros, ou de consórcio, de onde a gente navegou a nossa carreira. Você teve outras experiências em outras indústrias, continua tendo, mas eu vejo que dos feedbacks que eu recebi de algum dos nossos podcasts anteriores, as pessoas acabam se perdendo um pouco em termos que a gente usa, né? Então tem esse conceito do termo de alavancagem, né? Queria que você explicasse um pouco, vamos tentar traduzir para o português para a turma, o que é essa alavancagem? Essa é uma boa. Dentro desse conceito de dívida que a gente está conversando um pouco mais hoje aqui, a alavancagem é quando eu uso de um recurso, né? Eu faço uma alavanca mesmo. Eu uso de um recurso de um terceiro para que isso potencialize, né? Você é engenheiro, você vai saber explicar mecanicamente melhor do que eu. E faz tempo. Mas assim, eu uso de um recurso de um terceiro, né? Então não necessariamente eu disponho daquele recurso, ou mesmo que eu disponha, depois a gente vai falar um pouco mais de outros termos, como arbitragem e tal, eu vou me alavancar usando o dinheiro de uma instituição financeira, né? Então, quando a gente fala de uma dívida estruturada, é isso, eu vou fazer um investimento, eu quero montar um negócio.
Eu vou lá, eu faço uma captação de um determinado recurso e com base naquele recurso que eventualmente eu não tinha, ele alavanca esse início do meu negócio. Então, quando a gente fala de alavancagem, tentando resumir e trazer um pouco mais para a prática, é disso. É bem interessante. Acho que vamos falar um pouco também sobre o uso desse conceito de alavancagem na pessoa jurídica, falar mais sobre o middle market, né? Empresas que faturam o quê? De 10 a talvez 100 milhões, 50, 100, que tenham falta às vezes uma visão de um CFO estratégico, coisas do gênero. E eu acho que a gente tem uma questão que é a questão de você usar não só um recurso de terceiro no sentido de você tomar uma dívida, como também você trazer o dinheiro de um sócio. Acho que lá, voltando, a gente costuma citar muito o exemplo da Minuto Seguros, que afinal, onde eu empreendi, você se juntou no meio do caminho, a gente fez muita coisa, e em determinado momento eu percebi que eu já tinha exposto um pedaço importante ali do meu patrimônio, do meu capital, e eu queria crescer. Naquele momento, acho que endividamento não era muito os meus planos. Tinha bastante receio quanto ao endividamento, não vou mentir aqui. Então eu optei por trazer um capital de terceiro, que foi muito interessante também, porque são pessoas que no começo ajudaram a gente a acelerar muito o crescimento. No primeiro veio um fundo de Venture Capital, o Redpoint, e esses fundos têm uma visão muito interessante que é de querer crescimento rápido. Então tinha uma provocação. Então além de ter o capital, tinha um know-how que esse sócio trazia. Você fala muito do conhecimento, talvez um conhecimento que nós não tivéssemos, que ajudou a gente a acelerar. Mas depois, no momento subsequente, foi interessante trazer um sócio estratégico, que foi a Intact, a maior seguradora de automóvel e residência do Canadá, que aí ele já tinha interesse em ver a última linha, queria ver resultado. Então tinha uma provocação interessante nesses dois lados, né? Mas em termos de alavancagem, em termos de médias, pequenas, médias empresas, o que você tem aí para compartilhar com a gente? Eu acho que esse seu exemplo é muito interessante. Acho que a Minuto ali naquele determinado momento já tinha um nível de sofisticação, de governança, né, para trazer aí para o cap table, que são sócios, né, a estrutura ali acionária, fundos, os sócios internacionais que ajudaram nessa questão de alavancagem de uma outra forma, não necessariamente de dívida, mas de aporte de capital. Mas assim, se a gente pega outras empresas, você começou falando de empresas de 10, 20, né, middle market, empresas de médio porte que têm um potencial grande para se tornarem ainda maiores, e a gente percebe que elas vivem um grande dilema, né? Empreender é algo complexo e a utilização do capital, a alocação do capital nesse empreendimento é algo que requer que o empreendedor, o dono da empresa ali, tenha muito consciência daquilo que ele quer, né? Então, a gente percebe nessas empresas menores que às vezes há uma gana, né? Uma ambição ali de crescimento um pouco mais acelerado e muitas vezes pela falta de conhecimento o empreendedor acaba tomando algumas linhas de crédito que não necessariamente são as mais inteligentes, né? Por outro lado, a gente tem outros empreendedores que são mais conservadores e deixam de fazer com que os seus negócios cresçam porque eles ficam tentando se utilizar apenas do seu próprio capital. É um dilema, né? Um dilema quase que existencial ali, o que é essa empresa, o que ela vai se tornar. E aí um fenômeno também que a gente percebe, acho que tanto você como eu também, a gente, além de trabalhar em grandes empresas, do empreendimento e tal, a gente já deu consultoria para empresas de médio porte e a gente percebe, não necessariamente uma empresa de médio porte já tem aquele diretor financeiro, aquele profissional que entenda de conceitos mais elaborados de finanças e que possa apoiar esse dono, esse empreendedor, né? E aí, muitas vezes, ele acaba não trazendo um cardápio de opções ou as melhores opções para essa tomada de decisão. Então, a gente percebe que há um vácuo e é importante, né, que esse vácuo, a partir de um determinado momento, quando a empresa já está ficando maior, ele comece a deixar de existir, através de suporte de consultorias, né? Acho que a gente tem feito um trabalho nesse Eu tenho sentido. percebido, você tem comentado muito, né, nas nossas reuniões aí semanais, que a gente tem recebido alguns clientes que vêm com
crises existenciais, e às vezes vem através do consórcio e a gente começa a perceber que não necessariamente é só o consórcio, que ele tem outras demandas. A gente tem refletido muito, né, até que ponto a gente tem que ampliar essa nossa visão, e eu acho que sim, acho que nós estamos concordando muito com isso, porque no fim do dia o que a gente quer é aconselhar bem o cliente. Talvez consórcio seja uma saída, talvez financiamento, talvez leasing, tem tantos instrumentos. É um pouco da solidão do empreendedor. Eu lembro lá do meu caso, no começo, é muito solitário. Quando você tem uma empresa pequena, assim, você também não tem muito com quem trocar uma ideia. E também talvez não tenha recurso suficiente para trazer um profissional de finanças. Eu acho que existe, como você disse, esse vácuo, concordo plenamente. E nós temos percebido que a gente vira um pouco psicanalista financeiro, né? Não é simplesmente trazer a solução, olha, usa esse produto, mas é tentar ajudar a pessoa a elaborar o conceito e até tirar alguns preconceitos, né? Tirar alguns medos. Tem um dos medos que se fala muito, né? E que é o tal medo de endividar, tudo que eu puder eu vou comprar à vista. Para ser bem honesto com você, eu acho que até muito recentemente eu também tinha essa visão. Não, guarda o dinheiro, quando você tiver tudo, você vai lá e faz o uso, assim você não fica pendurado a alguma espécie de financiamento, ou seja o que for. Mas o que me fez mudar muito essa minha visão, por incrível, né, que possa parecer, foi o consórcio. Que no fim do dia é aquela questão, né? Você tem um patrimônio que está te rendendo, a gente falou no episódio passado, como fazer render. E se você está tendo um rendimento bom e você consegue pagar um consórcio que tem um custo muito menor do que aquela dívida lá, pô, vale a pena. Vale a pena você ter realmente teu patrimônio continuar gerando aí nas taxas de juros que a gente tem visto, mesmo que as taxas de juros não caem. Eu acredito que ainda tem muita competitividade. Como é que você vê? Faz sentido isso? Não, faz total sentido, né? Primeiro que eu costumo dizer que descapitalizar no Brasil custa muito caro. Porque você manter o seu capital ali aplicado e trabalhando por você, num país onde você consegue, através de renda fixa, atingir taxas acima de 15%, 16%, né? Taxas reais de retorno real num patamar de 10%, não faz muito sentido você ficar se descapitalizando, né? Então aqui eu elaboro um pouco mais na questão do empreendedor ali, mesmo aquele que tem o dinheiro, faz sentido ele manter o dinheiro aplicado. E aí, neste sentido, a gente começa a prestar uma consultoria mostrando para esse empreendedor ou também para a pessoa física alternativas, né, de crédito mais inteligentes do que aquele está acostumado. Nessa linha de consultoria, de coisas que a gente já viu por aí, eu percebo que esse cardápio, né, a quantidade de ferramentas que o empreendedor está acostumado a trabalhar com, né, é algo muito restrito. Então, você fala de antecipação de recebíveis, às vezes a gente fala de cheque especial. Ainda? Né? Você acredita que tem gente ainda que Ou está pior, tomado, né? Ou então girando dívida no cartão de crédito. Pois né? é. Que no fim do dia você vai morrer, né? Pois é. E aí a gente está falando de gente de todos os tamanhos, né? E justamente por esse vácuo que a gente já comentou, por esse desconhecimento, né, de portfólio mais completos de produto. A gente começou com consórcio, eu mesmo na pessoa física, eu sei que você também, você abriu o portfólio aqui na última conversa, a gente vê uma possibilidade muito grande de arbitragem, né? Isso é interessante. De novo, um conceito para explicar. Porque, de novo, a gente está na terminologia financeira, né? Conta aí para nossa audiência o que é a tal da arbitragem. Eu vou tentar simplificar aqui também. O pessoal sempre liga com o futebol, né? A arbitragem é aquele saco. Árbitro lá. O árbitro que vai sempre roubar para outro time. Trazendo isso também aqui para o nosso dia a dia, né? Eu acabei de falar de rendimentos, né? Que hoje a gente consegue obter no Brasil através de renda fixa. Renda fixa também tem risco, a gente acabou de ver algumas coisas aí acontecendo no mercado, mas assim, você consegue obter um rendimento anual acima dos 15%, né, ao ano. Se você consegue captar uma dívida, ou no caso de um consórcio, né, que o custo da transação como um todo, ele é até menor, muito menor do que um financiamento, o delta que você tem entre os 15% que você está oferindo ali, que você está ganhando de rentabilidade na sua aplicação, contra a taxa que você está pagando no financiamento ou na taxa de administração do consórcio,
esse delta é o que a gente está arbitrando, esse resultado positivo, né? No caso, numa arbitragem, a gente sempre busca um resultado positivo. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Eu mesmo agora comprei lá mais uma série de cartas de consórcio, porque eu estou pensando em trocar de carro e eu tinha esse dinheiro já há muitos anos, eu tenho o costume de trocar de carro à vista. Então, apesar de tudo isso que a gente está falando aqui, de entender um pouco mais sobre o assunto, também ia lá e trocava, tinha o tabu de pagar, né, de não pegar dívida e pagar à vista. E aí eu parei para pensar, falei, poxa, se eu deixar meu dinheiro lá rendendo a 15%, 16% ao ano e contratar uma carta de consórcio, né, onde eu vou pagar uma taxa de administração, que no caso do automóvel é até um pouco maior do que a do imóvel, a gente fala de algo em torno de 2% ao ano, poxa, eu estou tendo uma arbitragem aí, eu estou tendo eu vou usar outro termo aqui, um spread positivo, que é esse delta, né? Entre E o as delta é uma duas taxas, diferença, o né? delta é uma diferença. Eu vou ter essa diferença positiva a gente podia falar aqui 13%, 14%, mas aí no consórcio você tem que corrigir anualmente pelas taxas inflacionárias. Hoje a gente fala de 4, 5%, com mais 2 são 6 contra 15 você ganha 9%, simplesmente por fazer uma arbitragem, que a gente já explicou o que é, através do consórcio. Então, este é um modelo. E mesmo a taxa de juro caindo bastante, né? Você ainda tem um espaço aí para estar tendo um ganho real de 4, 5, que seja, né? Não, é enorme, é enorme. E assim, sem dor de cabeça, sem grandes complicações. Hoje, as grandes instituições financeiras, aí as plataformas, né? Você quer contratar alguma coisa com um pouco menos de risco em renda fixa, coloca num CDB e fala com a gente lá na Chegular, que a gente vai te mostrar o caminho do consórcio. E não sendo consórcio, né, a gente também desde o começo aqui tem falado muito de transparência, de honestidade, coisas que pautaram, né, toda a nossa história, a nossa carreira aí ao longo dos anos, de nós 4 sócios, né, Manes, Márcia também. Eventualmente, quando a gente entende que o consórcio não funciona para um determinado cliente ou para uma determinada necessidade, basicamente isso tem a ver com pressa. Quando a pressa é muito grande ali, a gente precisa achar uma outra solução, e agora a gente está olhando para outras ferramentas para resolver esse problema. Muito legal, acho que a gente conseguiu cobrir aí bem o tema, né? Não sei se você tem alguma coisa a mais que você gostaria de complementar, que talvez a gente não tenha falado. O que eu queria reforçar aqui, Marcelo, é que a gente está buscando ocupar esse espaço, né? Hoje, a gente falou bastante aqui esse espaço do consultor financeiro na estruturação de dívida, na alavancagem, e é um espaço, hoje a gente vê muita boutique de investimento, pessoas muito bem preparadas, amigos, pessoas próximas que a gente conhece, que fazem um bom trabalho, mas que não necessariamente se especializaram ou entendem tanto dessa alavancagem, dessa gestão estruturada do endividamento, né? Então existe aí um espaço que a gente tem buscado ocupar de uma forma bastante consultiva. A gente vê, quando fala aí também, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, você tem um atendimento ali ou dos investment banking, que também acabam olhando mais para essa liquidez e como aplicar, e quando você sai desse patamar, você já cai para o que a gente chama de middle market também, no varejo ali das grandes instituições, que acabam também buscando aqueles produtos que eles têm na prateleira e não customizam de acordo com a necessidade do cliente. Falou antes, né, de você tentar ser um psicólogo financeiro para entender o momento, não só da empresa, mas dos sócios. É isso aí. E aí a gente traz a nossa bagagem, né? Acho que essa questão de psicologia, o suporte ao empresário é algo que a gente gosta de fazer. A gente faz há muitos anos, é algo que nos dá prazer. Então, cada vez que nós temos algum tipo de conversa nesse sentido com médios empresários, eventualmente pequenos empresários ali na Chegular, é uma grande satisfação. Você está falando uma coisa assim, o que me dá muita satisfação, que óbvio, qualquer negócio que você monta, ali no fim quer dar um resultado, todo mundo quer ter rentabilidade, quer ganhar os seus dividendos, mas eu confesso assim que me dá
muita satisfação quando tem alguma pessoa que ao longo da minha vida, da carreira, que eu possa ter ajudado de alguma forma, e mesmo empresários que pediram alguma ajuda aqui e ali, que depois de um tempo vai dizer, puxa vida, sabe que aquele negócio lá, aquela estruturação me ajudou a sair de uma situação assim assada. Então, acho que é isso, né? Então, eu queria agradecer a todos vocês, espero que esse episódio tenha sido útil, acho que a gente trouxe alguns conceitos, como alavancagem, arbitragem, alguns medos. Espero que vocês possam trazer uma reflexão sobre isso. A gente continua super aberto, vocês mandem mensagens, a gente tem total prazer em responder. Continuamos aberto aí a críticas e sugestões, né? Vocês podem também tirar sarro da gente, a gente quase fez um desastre aqui. O Guilherme quase fez uma enchente, tá cheio de água aqui, não deu para vocês verem, mas assim, tá chovendo horrores lá fora, canta, você não precisava ter feito isso aqui, né? Mas é isso aí. Muito obrigado a vocês todos e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais.